Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, eu sou a Kelly e essa é a leitura do signo de Áries. É uma leitura coletiva, então pode ser que não ressoe com você. Se isso acontecer, solta para o universo, não se identificou com o meu método, tá tudo bem. Mas se puder, fique até o final que a gente vai trazer reflexões úteis para todo mundo. E se você quiser avançar o vídeo, quando você vê o baralho cigano, a gente está na parte divinatória, tá bom? Então vamos lá, energia geral para você que é de Áries. A gente começa com energia. Essa carta fala de você depositando, fazendo um investimento de energia em algo que não traz benefícios para você, algo que traz prejuízos. Então é você insistindo naquilo que só te traz frustração, é você deixando de investir nas suas habilidades, nos seus dons para se distrair em demasia, né? Eu vejo, sinto muito isso aqui da dispersão, de você mergulhado numa bolha, sabe? E essa bolha cada vez mais te engolindo, impedindo você de se dedicar a outras coisas que poderiam ser muito mais vantajosas, poderiam permitir que você se expandisse, que você aprendesse coisas novas, que você se abrisse para coisas diferentes e com isso pudesse viver de uma maneira mais satisfatória. Muito importante essa questão da bolha. Você já se perguntou se você não vive numa bolha? É extremamente importante, Ares, que a gente tenha convivência com pessoas que pensem diferente da gente, tá? Não tô falando que é necessário que a gente converta essas pessoas para as nossas formas de processar o mundo, as relações. Não, a gente não tá falando de convencer, de ver quem vence, vencer, né? Vencer a opinião do outro. Não, a gente está falando de exercitar a nossa habilidade de conviver com aquilo que é diferente e gerenciar essa diferença para que haja uma harmonia na rotina, na convivência comum. Só que principalmente depois de uma certa idade, né, parece que a gente vai perdendo o traquejo, a gente fica meio preguiçoso. Eu confesso que muitas vezes eu me vejo com essa visão, olha a redundância, né? Mas eu me pego nesse caminho e aí eu tento me corrigir, que é o seguinte: a gente tá cansado, né? A gente já viveu parte da vida e a gente quer ter um pouco de paz, então a gente prefere evitar pessoas que têm aquela personalidade que colide com a nossa, que tem ideologias culturais ou políticas divergentes do que a gente pensa, do que a gente acredita. A gente prefere evitar e manter ao nosso redor pessoas que pensem como a gente, para que a convivência seja fácil, né? Só que isso não evolui ninguém, isso realmente torna a vida muito mais fácil, mas não faz com que a gente saia do ponto onde a gente está, né? Não, porque a tendência, Áries, a vida ela é muito difícil. E eu acredito que o processo de expansão, de evolução, seja a gente conseguir simplificar a vida. E existe uma falsa ideia de simplificação das relações e das interações sociais que reside nessa premissa de se isolar de tudo aquilo que é diferente, de tudo aquilo que a gente não acredita. Isso não é simplificar a vida, tá? Isso é criar uma bolha e ignorar tudo que está do lado de fora. É viver a vida de forma parcial. A riqueza da vida está em gerenciar esses conflitos, gerenciar as diferenças, para que a gente possa viver o melhor de cada pessoa. Eu diria aproveitar, mas não no sentido egoísta de se aproveitar dos outros, mas às vezes a pessoa ali, ela gosta de um outro tipo de música, ela torce para um outro time, ou ela tem uma visão política diferente da sua, mas vocês têm uma boa relação, vocês têm um bom companheirismo, né? Vocês estão ali um pelo outro, então você vai deixar esse companheirismo, deixar esse vínculo por causa de um ponto no qual vocês discordam? Não seria o caso de deixar aquele ponto ali de lado, não visitar aquele assunto, né? Vamos destinar energia para aquilo que é produtivo, olhar os aspectos positivos da pessoa e ver que a gente pode contribuir um com o outro para sair do lugar, para se movimentar, né, para fazer com que a vida seja de fato melhor, tá bom? Vamos agora aqui com o tarô, signo de Áries. Hoje eu tô trazendo outros decks, tá? Eu não gosto de ficar muito na mesmice, eu gosto de dar uma variada. E aqui a gente vai estar com um tarô temático hoje, não sou muito de usar tarô temático também. Começamos com página de espadas e aqui tá um porém também, tá?
Você querendo cortar assunto, você querendo cortar pessoas, você querendo cortar tudo isso, mas são cortes superficiais, né? Essa pessoa ela vai continuar na sua vida, ela vai continuar na sua rotina, você não apaga a pessoa da existência. E já que essa pessoa existe, que existe alguma convivência, mesmo que indireta entre vocês, não seria bacana se essa convivência pudesse ser mais leve? Eu sinto aqui a possibilidade de que essa leitura esteja abordando alguns pequenos conflitos no trabalho. Você e um colega tiveram ali um ponto de discordância, vocês discutiram e aí vocês param de falar. Só que vocês se veem todo dia e fica aquele clima chato, aquela energia pesada no ambiente. Não é melhor conversar e resolver aquela situação, deixar aquela situação no passado, porque afinal de contas vocês contribuem para o mesmo objetivo? Isso é muito claro para questões de trabalho, mas pode se aplicar também em relações familiares, em relações de amizade, em relações maritais. Tá? Houve um problema, houve uma discussão, houve uma divergência. Vamos deixar isso para lá, vamos superar isso. Isso é tão pequeno diante daquilo que a gente pode fazer junto, diante daquilo que a gente já viveu e diante do tanto que a gente precisa, a gente depende um do outro, né? Então, continuando aqui. Um 6 de espadas, só confirmando, deixa os conflitos para trás. É melhor ter paz do que ter razão. Eu sei que Áries gosta de ter razão. Não sou muito da astrologia, tá, gente? Não conheço muito dos signos, mas tenho essa impressão que Áries gosta de ter razão. A tendência é cortar, não o contato, não o assunto, não a pessoa, mas cortar as pequenas picuinhas, as pequenas mazelas, superar isso, porque a vingança, não é vingança, né? Não vejo você querendo se vingar, mas a mágoa, ela só vai amargar a sua boca, ela não faz mal nenhum para o outro. E você também não é uma pessoa má, você não deseja a maldade para a vida de ninguém. Só que quando você fica mantendo, sustentando essa mágoa, é você que fica amargurado, tá? A roda da fortuna fala de mudar comportamentos, mudar abordagem, começar a deixar de focar ali nos aspectos negativos de alguém para focar no que vocês têm em comum e como que juntos vocês podem caminhar mais rápido, chegar mais longe, sabe? Contribuir um para com o outro. A carta da lua aqui, ela não vai falar de traições, porque geralmente tem essa pegada, né? Mas a lua, ela traz presente na sua leitura o signo de peixes e fala dessa profusão que vocês têm de, não é afeto, mas de coisas em comum para além daquilo que não está batendo, para além daquilo que diverge. Tá? Então às vezes a gente tem ali um inimigo, a gente tem uma pessoa que a gente não vai com a cara daquela pessoa e a pessoa nunca fez nada pra gente. Aí você se pergunta, poxa, mas por que eu não vou com a cara dessa pessoa? Aí você vai observar, isso já me aconteceu também. A pessoa, ela é uma cópia de você. Ela fala como você, ela pensa como você, e inclusive ela tem os mesmos defeitos que você, e aí você começa, quando essa pessoa está perto, né, é como se essa pessoa fosse um espelho, e ela te obrigasse a olhar para coisas e aspectos seus que você quer deixar lá numa gaveta, escondidinho, que você não quer lidar com aquilo, tá? Tô falando que eu já passei por isso, passei a faculdade inteira ali, não indo com a cara de uma determinada pessoa. E olha que interessante, eu sei que vocês não gostam de ouvir da vida dos outros, mas no dia da nossa formatura, eu tava recém-parida, gente, há 3 meses eu tinha passado por um parto e eu não tinha voltado a andar de salto, eu tava com um salto muito grande e pra gente ir lá pra cerimônia, né, era por ordem alfabética e acabou que ela estava atrás de mim. E eu tava com aquele salto imenso, o ambiente de onde a gente saía era muito escuro, tinha escadarias que eu não conhecia, não eram aqueles degraus de tamanho comum, né? Era um teatro. E aí eu dei uma bambeada, quase caí. Adivinha quem me segurou, Áries? Pois é, sem pensar 2 vezes, sem que eu pedisse, eu achei aquilo tão genuíno, tão natural, ela não fez pra ninguém ver, sabe? E aí depois disso eu comecei a me questionar, né? Por que eu não gosto dela? O que ela fez pra mim? Ela nunca fez nada pra mim. E analisando ela,
eu comecei a observar que ela era muito igual a mim, que a gente se parecia muito, só que ela fazia coisas que eu sabia que eu fazia e que eu não gostava de fazer. Então trazia esse gosto amargo de eu olhar para ela e ter que encarar ali os meus defeitos. Isso acontece com muita gente, com muita frequência, tá? Ai, mas eu tenho, meu santo não bateu, porque a pessoa isso, porque a pessoa aquilo. Eu sei que tem gente sem caráter, mas aqui não tá falando desse contexto, tá bom? O carro, signo de câncer, câncer e peixes aqui na tua mesa e o 9 de copas, tá? Eu vejo você conseguindo aqui dar sequência, né? Fazer uma alteração ali, em vez de nutrir um sentimento de mágoa, de frustração, de inimizade, você é essa pessoa conseguindo superar ali essas divergências e conseguindo chegar a grandes resultados juntos. Se for no serviço, é uma dupla imbatível, uma dupla extremamente produtiva. Mas pode ser também, Ares, que a gente está falando de um relacionamento, né? Onde você e a pessoa que você ama tiveram essa separação por coisas pequenas. Sabe aquele ponto de teimosia que ninguém cede? Pois é. Pode ser também nesse cenário aonde vocês acabam cedendo, cada um cede um pouco, tá? Ninguém abre mão do que pensa, ninguém abre mão dos seus valores, suas virtudes, mas cada um cede um pouquinho e vocês conseguem chegar a um resultado muito bacana, conseguem chegar à harmonização de uma convivência extremamente saudável, tá? Vamos perguntar aqui para o baralho cigano sobre essa outra pessoa. Em tese, Ares, está dizendo aqui que é para você parar de odiar alguém gratuitamente, tá? Ah, mas nós, aconteceu entre a gente uma situação que eu não aceito, que eu não aprovo. Tá. E as outras coisas que aconteceram em vocês, entre vocês? As outras coisas boas? As coisas boas que ainda podem acontecer se vocês estiverem alinhados? Vamos focar nesse campo também. Olha aqui, tá? Ai, olha isso, gente. Os pássaros, vou aceitar essa carta, o anel que saiu. A conversa de vocês, entre vocês, se você chama essa pessoa para conversar, eu acredito que ela não vem conversar com você, Ares, de peito aberto, porque ela tem um pouco de medo, tá? Ela tem um pouco de medo das suas reações, talvez você passe a imagem de ser uma pessoa muito rígida com as palavras, então ela não vem conversar com você. Mas numa iniciativa sua de conversar, essa pessoa baixa a guarda completamente, é como se ela estivesse esperando, torcendo para um momento de ter essa conversa, para vocês alinharem as coisas que vocês têm em comum, para vocês colocarem foco, colocar energia vital nas coisas que vocês podem construir juntos, seja no trabalho, na família, um relacionamento, né? Vocês têm mais pontos em comum do que pontos divergentes, e a pessoa, ela vai ser super receptiva com você, ela já espera por isso, ela já teria feito, né, chamado você para esse reordenamento da situação de vocês, se ela não tivesse com medo. Ela tá com medo porque ela não sabe como você vai reagir. Você pode estar passando a impressão de que tá bastante chateado, de que tá bastante raivoso referente ao que aconteceu entre vocês, tá bom? E, gente, eu não vou falar muito mais, não vou tirar muito mais do baralho cigano, porque a leitura ela foi bem clara do começo ao fim, né? Eu só fiz essa proposta de trazer o baralho cigano porque às vezes o início é um início extremamente reflexivo e tem gente que quer saber do externo, quer saber dos outros, tem gente que não quer olhar para si, né, Ares? Tem gente que não gosta disso não, mas é necessário. Então, como a leitura ela já trouxe esses fatores externos, eu vou parar por aqui, vou pedir que você deixe seu like, deixe um comentário. Se a opção hypar estiver aí, poxa, não custa nada, dá essa força, né? Compartilha o vídeo também com aquela pessoa de Áries que é importante para você, que pode estar passando por isso. A gente tem aqui também, né, signo de câncer, signo de peixes, pessoas frequentes aqui nessa mesa. Então compartilhe, e se você é novo, considere se inscrever. Assista também as previsões dos outros signos fortes do seu mapa. Visite como que fala? A playlist do seu signo, que também está cheio de vídeos lá, vídeos atemporais. Um deles vai dialogar aí também com o seu momento, ok? Então,
Deixa aí o seu incremento, engaja esse vídeo para que ele possa vir antes na semana que vem, que a gente está postando agora por ordem de engajamento, tá bom? Se quiser fazer a sua leitura particular, na descrição tem o meu contato, tenho diversos pacotes, um deles vai atender a sua necessidade. E se quiser contribuir com o canal, lá tem a chave Pix, contribui com aquilo que seu coração mandar, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.